Minha mãe é narcisista, né? Minha mãe é narcisista com traço sociopata. Então, ela casou com um americano e a gente... Você é nascida aqui Eu nasci em Manaus. Isso, exatamente. Aí eu morei em Manaus, depois eu morei no Rio de Janeiro, ou Itajubá, Rio de Janeiro, antes de ir para os Estados Unidos. Aí a gente foi pra Califórnia. E você é filha única? Não, eu tenho 2 irmãs. Eu tenho vários irmãos, né, por parte de pai. Pai foi fazendo filho por aí. Tem vários filhos, nem conheci os filhos. Mas assim, é que... Se estiverem todos assistindo, já batemos recorde de... Não é? De views Sim. aqui. Deixa o like, você que é irmão da Karen. Todos 1000. Coitado do meu pai. Mas... Brincadeira, hein? Duas que cresceram comigo, né? 2 irmãs mais velhas que foram pros Estados Unidos comigo. Então, são 6, 7, 8 anos de idade quando a gente foi. A escadinha assim. Então, assim, quando eu era criança e eu ainda morava no Brasil, eu sempre percebi que tinha um negócio diferente com a minha mãe, desde criança. Isso pra você ter noção. Que uma criança é capaz de perceber que tem um negócio diferente. Não sabe explicar o que, Ela não sabe o que é e ela sente culpa. E ela vai se responsabilizar pela felicidade da mãe mesmo assim. Porque é isso que a gente faz. A gente quer agradar a mamãe e papai, ponto final, né? Então, desde criança, eu percebia que minha mãe era diferente. E o engraçado é que eu contava as histórias da minha família desde criança para outras crianças e elas também percebiam que tinha um negócio diferente. Diferente da maioria dos clientes que eu trato, que eles contavam para as pessoas e ninguém conseguia validar. A minha mãe tinha os comportamentos tão estranhos que eu contava para outras pessoas e eles conseguiam validar. Isso, exatamente. Então, assim, eu fiquei nos Estados Unidos até os 15 anos de idade. Aí a gente voltou pro Brasil e a gente voltou para Salvador na época. Aí já começou... A minha família já começou a desintegrar a partir dos 6 anos de idade, quando a gente foi para os Estados Unidos. Porque aqui no Brasil tinham outros familiares que faziam parte, né? É diferente quando você tem contato com uma pessoa narcisista e quando você tem contato com uma pessoa narcisista e várias pessoas amorosas. É diferente, entendeu? Então aí, do nada, a gente não tinha nada disso, né? E então a gente estava lá nos Estados Unidos e eu comecei a sentir emocionalmente o impacto mais disso tudo a partir dos 6 anos de idade. Porque daí qualquer tipo de apoio que a gente tinha já era. Mas vocês conseguiam, entre as 3, se apoiar nesse momento, assim? É difícil. Não tem ninguém com maturidade pra isso, mas eu digo, pelo menos aquele sentimento de pertencimento, assim? É que assim, é muito difícil os filhos de narcisistas conseguirem ter uma relação. Porque eles dividem pra conquistar. Entendi. Então, todo pai e mãe narcisista vai jogar os filhos um contra os outros, né? Inclusive... uma rivalidade isso. ali. Já podem se candidatar pra presidente. Viu? Viu? E tipo assim, então tem dinâmicas específicas, né? Uma criança vai ser escolhida para ser a criança dourada. Geralmente essa é a criança mais manipulável. Seja porque ela faz de boa os abusos que a mãe e o pai quer que ela faça contra os outros irmãos. Não era o meu caso. Ah, tá. Ela é a marionete. Isso. Ou porque ela é muito besta, manipulável. Esse era o meu caso, né? Depois eu entendi que eu tenho diagnóstico de autismo e uma das características é que você não percebe maldade nas pessoas. Você não consegue ler situações sociais. Então, pra mim, tá tudo certo. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Você tá certa, tá errada, né? Então, eu era criança dourada até os 12 anos de idade. E a minha irmã, a Eri, ela que ilustra meu perfil, tá? Ela é artista e ela faz todas as ilustrações dos posts, dos meus programas, dos meus livros. É ela que ilustra. Que legal. Ela era o bode expiatório. Então, ela era tratada como merda. Merda. Ela era espancada na frente de todo mundo. Ela era chamada de puta antes de ter beijado pela primeira vez. Meu Deus. Se tivesse um ciclone na China, era culpa da Erendira. Nossa. O que acontecesse e não acontecesse, de algum jeito, a Erendira era culpada. Aí tinha a Dessana, que era invisível. Porque quando você não serve pra nada, você é invisível. E você é tratada como tal. Então a Dessana passou a adolescência dela invisível, em depressão, não saindo do quarto, se levantando pra ir pro cantinho do quarto, fazer as necessidades dela no chão e voltar pra cama, porque ela não queria comer, ou tomar banho, ou sair do quarto. A gente não ia pra escola, era proibido de ir pra escola. Vocês era homeschool? Ah. A gente foi homeschool uns meses e depois ficou Largado. Não né? acredito. Aquele período que você chegou aí pra escola, logo que você chegou, foi
Não durou, foi isso? Até os 12 anos de idade. Eu fui pra escola até os 12 anos de idade. Aí depois eu fiz um supletivo, né, com meus 20 e pouco anos de idade. Aí me formei no primeiro grau, no segundo grau e já comecei faculdade naquele mesmo ano. Caramba. E a sua irmã, que era a invisível nessa dinâmica, ela era a do meio ou não? A do meio. A do meio. A do meio. Geralmente é assim, né? A do meio fica um pouco esquecida? Eu não sei se dá pra falar que é a do meio, mas o que eu percebi... Eu já fiz pesquisas informais, né? Porque eu nunca vi pesquisa formal sobre isso. Então eu adoro fazer enquetes informais entre os meus seguidores. O que a gente percebeu é... A dourada é a mais manipulável, seja porque é narcísica, sociopata ou besta e manipulável, né? Você era manipulável. Eu é era isso? manipulável, né? A que fala os negócios que não é pra falar é a bode. Como assim você ousa mencionar que tem alguma coisa de errado com a dinâmica familiar? Cala sua boca, né? Então, muitas vezes o bode expiatório é alguém que enxerga o que tá acontecendo e ousa falar, né? Mas, às vezes, o bode também é a mulher num grupo de homens. E impressionante a misoginia entre mães narcisistas. E como elas escolhem a mulher entre um grupo de filhos homens para ser o bode expiatório. Então, assim, voltando para a parte da minha história. Quando a gente voltou pro Brasil, né, eu tinha 15 anos de idade, a gente morou lá em Salvador. Aí, minha irmã tinha que sair de casa, teve uma semana para sair de casa. Sai de casa, mas eu não falo o idioma, a gente acabou de se mudar pro país. Foda-se. A minha outra irmã também saiu de casa forçada, no meio de uma briga de noite. Minha mãe abriu a porta e empurrou ela pra fora, sem roupa, sem comida, sem chave, sem calçado. Isso aqui lá? A gente já tava no Brasil. De volta. Sim, Tá. sim. Então, a minha primeira irmã saiu de casa lá em Salvador, a Dessana, quando a gente tava em Porto Alegre. E aí, tipo, eu fiquei pianinha, né? Que eu vou ficar calada. Porque se minhas duas irmãs tiveram que sair sem estrutura... Essas várias mudanças, desculpa, essas várias mudanças eram profissionais? É o aspecto instável da sociopatia. Entendeu? Que tá sempre trocando. Tem um estudioso, o Sam Vaknin, aquele que eu falei que é narcisista, que tá desenvolvendo um programa. Ele fala assim, para diferenciar entre um psicopata ou um sociopata, que são parecidos, mas não a mesma coisa, tá? E um narcisista, veja a estabilidade da vida. Os psicopatas e sociopatas, eles não têm nenhuma área da vida que é estável. O narcisista, tudo é instável menos uma área. Pode ser tipo um relacionamento, uma religião. No caso da minha mãe, é a religião dela. E o resto é tudo instável. Os casamentos, enfim, as casas. Então, é engraçado. A Kátia, essa com quem eu fiz vários... Análise. Isso, exatamente. Ela me mandou um vídeo esses dias do Johnny Depp. Aí perguntaram pra ele assim, nossa, mas você se mudou muito, né? Ele, a gente ia pra lá e pra cá, até não sei que idade, eu já tinha me mudado 20, 40 vezes. E aí eu tive um flashback do caramba, porque perguntaram, mas por quê? E ele falou a mesma coisa que eu falava, porque eu não sabia responder. Minha mãe gosta de se mudar muito, né? Eu tive um flashback do caramba, porque toda vez que alguém me perguntava, mas por que vocês se mudam tanto? Todo ano você se muda. A gente ficou numa casa, tipo, semanas pra se mudar, sabe? E não era por profissão. Não era por profissão. E eu, my mom just likes it. Minha mãe gosta de se mudar. Então, eu não sei. Inclusive, se você me perguntar, quem é sua mãe? Eu não sei. Será que minha mãe sabe quem ela é? Eu não sei. Você não sabe. Eu não sei. Não sei se a minha mãe tá viva, se não tá viva, onde tá, se não tá. Eu não sei. Eu não sei nada que minha mãe falou que é ou não é verdade. Porque narcisista mente até quando não tem que mentir. Ela era narcisista com seu pai também? Sim, não tem como não ser. Ah, tá. Né? Com todos ao redor. Não tem como não ser. A única coisa que um narcisista consegue é externalizar publicamente uma imagem, mas todo mundo que tá mais íntimo vai ver o outro lado da personalidade. Ela não tem um foco, é todo mundo. Mas eles conseguem... Por exemplo, eu sou da igreja. Quando eu tô na igreja, eu sou amorosa. Porque Jesus Cristo. Porque não sei o quê. Aí assim que eu chego em casa, eu largo a porrada na minha filha... Ou eu começo a humilhar meu filho. Então, eles são capazes de ter uma máscara. Moldar. E eles têm, né? Eles têm uma máscara. E você estava falando que ficou pianinho porque viu suas Isso, outras duas irmãs. Eu fiquei Mas pianinha. você ainda era manipulável, então você ficou pianinha. Eu fiquei pianinha porque naquela época... Eu comecei a trabalhar com 16 anos, né?
E eu pensei, eu vou trabalhar, o foco da minha vida é sair de casa e nunca mais voltar. Sua mãe deixou você trabalhar? Na verdade, minha mãe que falou pra eu trabalhar, que eu achei ótimo. Porque eu não ia pra escola, mas, né, vamos trabalhar então, né? O que eu podia fazer na época era dar aula de inglês, então eu não falava português direito, eu tava no Brasil há 1 ano, mas eu falava inglês. E ninguém acreditava que eu não tinha terminado o 1º grau, porque eu parecia muito inteligente e tal, né? Então, tipo, eu não conseguia trabalhar como professora. Aí eu comecei a trabalhar dando aula de inglês, e aí eu me estruturei durante 5 anos. Eu fiz um curso de comissária de bordo, que brotou na minha vida, assim, caraca, mano, ótimo, em São Paulo, meu. Tô vazando, hein? Mãe, putz, cara, consegui um emprego lá em São Paulo, mãe. E aí eu me mudei de casa com 21 anos de idade. Eu ainda não sabia o que ela tinha, eu só fui descobrir lá pros 25, depois de um relacionamento tóxico com um narcopata. E aí eu fui pesquisar os sintomas dele, né? E quando eu comecei a pesquisar, aí que eu entendi. Aí um ano Que e... associou com a sua mãe. Aí eu conversei com as minhas irmãs, falei, gente, isso aconteceu? Porque você não acredita. Quando você vê, pode encaixar em... Porque assim, tem os sintomas lá, né? E a pessoa tem que se encaixar em 5 de 9 sintomas. A minha mãe se encaixa em todos. Meu Deus. Todos. E eu lembro que você nunca quer acreditar. Mesmo que você tenha infindáveis exemplos de cada sintoma, de como ela ou ele se encaixa. Eu imagino que seja bem extenso pra explicar cada um. Mas você conseguiria dizer os 9 assim, tipo... Eu vou falar o conceito? Sim, vou falar. Eu não lembro dos 9 agora, mas eu vou falar o conceito, tá? Grandiosidade. O que é aquela... Eu tô sempre certo, você tá sempre errado, tá? E também a grandiosidade pode acontecer através do vitimismo, tá? Eu sou a pior vítima porque o mundo não reconheceu como eu sou genial, cara. Eu poderia ter sido a melhor não sei o quê, ou o melhor, mas veja como o mundo é tão inferior e desprezível em comparação a mim, que sou tão incrível, né? Então você pode ser grandioso tanto tendo fracassado, que isso aí se culpa o mundo, quanto tendo sucesso. Então, a grandiosidade, tipo, eu tô sempre certo, você tá sempre errado. É a necessidade de ser o centro das atenções o tempo inteiro. Então, tipo, você tá num encontro, o narcisista vai começar a monopolizar a conversa, vai começar a falar mais alto. Você vai perceber que eles ficam incomodados se você chama muita atenção. Aí, nesse momento que seu pai vai começar a tossir, vai ter um problema de saúde. Na minha formação, minha mãe passou mal, sabe? Sua formatura? Formatura, isso. Minha mãe passou mal. Então, essas coisas, tipo, num dia que eu e as minhas irmãs, perto do Natal, a gente, pela primeira vez na fase adulta, a gente estava tendo um relacionamento bom. Que passou a infância, uma sendo jogada contra a outra. Claro. A minha mãe viu aquilo, ela desapareceu de casa, destruiu meu quarto, deixou uma carta de suicídio. Tipo assim, porque não pode ver as filhas tendo saúde mental e tendo um relacionamento no Natal. Tem que estragar o Natal pra todo mundo, desaparecer, deixar carta de suicídio, culpar. Porque ela tá mal, então ela tem que passar esse sentimento pronto. pra vocês.